Que a Elis Regina era maravilhosa, isso é incontestável, mas este disco de 1971, que portanto está completando 50 anos neste 2021, o disco Ela é a coisa mais linda que você vai ouvir hoje. Eu sou Murilo Carvalho e é sobre o disco Ela, o episódio de número 43 do seu, do meu, do nosso podcast Zitos. Fala, minhas cocrantes e meus cremosos, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente e de todo o coração que sim. E antes de mais nada, quero te perguntar, você já se inscreveu neste canalzitos? Ainda não? Eu tenho que implorar, eu tenho que me humilhar, já que o não eu já tenho, então vou atrás da humilhação. I just met you, and this is crazy, but here's my channel, so follow me, baby. Caso já esteja inscrito, sai contando pras miguxas e pros miguxos que tem esse canal aqui, ó. São vídeos novos de segunda a sexta-feira por volta das 10 horas da noite. Eu tento publicar aí entre 8 e 10 horas da noite, às vezes sai às 11, mas enfim, tem vídeo novo de segunda a sexta-feira e é sempre sobre, ó, música, viagens, comida, histórias para se contar e outras nerdices mais, ou seja, é o alívio que nós precisamos nesta pandemia, tá bem? Então tá bem. Elis Regina Carvalho Costa nasceu em Porto Alegre em 1945 e ganhou apelidos maravilhosos como Hélice Regina, Helicóptero e o mais conhecido, Pimentinha. Era comparada a Ella Fitzgerald e Billie Holiday e tinha Ângela Maria como grande influenciadora. O primeiro disco foi gravado quando ela tinha 16 anos. Aos 18 ela já tinha lançado 4 discos, nenhum com grandes sucessos. Até que em 1965 ela desponta como a grande revelação do Festival da Canção da TV Excelsior. Nessa época, portanto, ela tinha aí 20 anos. Era Arrastão, música de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Daí em diante ela se tornou imparável. Em pouco tempo apresentava o programa O Fino da Bossa, ao lado de Jair Rodrigues, na TV Record de São Paulo. Ela se casou com Ronaldo Boscoli, um relacionamento mega turbulento, mas que rendeu João Marcelo Boscoli como fruto. Mas para você não dizer que eu estou aqui fazendo fofoquinhas sobre o casamento de Elis Regina, guarda essa informação porque daqui a pouco você vai entender que ela é importante. Em 1971, ela lançava esta pérola sobre a qual nós nos debruçamos hoje. Ela, o 9º disco da carreira. Um disco que fez Elis Regina trafegar por novas sonoridades. Isso porque ela era influenciada e influenciava aqueles que estavam ao seu redor. Dentre eles, o pupilo, Ivan Lins, e o produtor musical Nelson Motta. Ela e o Nelson Motta estavam inclusive dando uns beijos escondidos, sabe? Ela era casada, ele também, mas chifre trocado, porque o Ronaldo Boscoli também andava enfeitando aí a cabeça da Elis. Mas esse tempero de amor e traição tem um saborzinho especial. Por quê? Porque nós estamos em 1971, em plena ditadura militar aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos havia uma organização chamada Partido Pantera Negra de Autodefesa, que fazia a luta antidiscriminação racial. Nas Olimpíadas de 1968, no México, o símbolo da luta dos Panteras Negras ficou bastante conhecido, e era a mão empunhada para o alto e a cabeça baixa. Vamos entrar então no faixa a faixa desse disco para a gente chegar no ponto onde eu quero chegar. A primeira faixa é Ih, meu Deus do céu, a primeira da parceria de Ivan Lins com Ronaldo Monteiro a constar no disco. Já de cara, um aceno de Elis para as sonoridades mais modernas daquele momento, já que aos poucos, com o exílio de compositores como Chico Buarque, Gil e Caetano, ela vinha se reconciliando com movimentos musicais que havia criticado nos anos 60, como o Iê 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 e a Tropicália, e esse disco é a prova, a gente já vai ver o porquê. Aí chegamos na segunda faixa, que se chama Black is Beautiful. Já conseguiu ver aí o caminho que eu tô tomando, onde é que eu tô querendo chegar? Pois é, vivíamos uma ditadura militar extremamente racista que não admitia ser acusada de racismo, mas que não fazia absolutamente nada para dirimir os prejuízos provocados à população negra durante a época da escravidão. A música é de Marcos Valle e de Paulo Sérgio Valle. Um belo de um dia, tava lá Elis Regina defendendo essa canção no palco, e na hora em que ela fala que quer um homem de cor,
Tony Tornado, que havia ganhado o festival do ano anterior, se empolga dizendo: "Sou eu!", sobe no palco, dá um abraço em Elis e faz o gesto dos Panteras Negras. O Brasil mostra o seu racismo mais uma vez, pois vaia enlouquecidamente Tony Tornado, que sai algemado do palco a despeito dos gritos de Elis. Aí, a partir dali, a Elis Regina passou a ser acusada de integrar a organização dos Panteras Negras ou de apoiar os Panteras Negras, coisa que ela sempre negou veementemente. Daí, lembra que a Elis Regina e o Nelson Motta estavam dando aquelas puladinhas de cerca? Pois é, no ano seguinte ao lançamento desse disco, o casamento da Elis chegou ao fim. Não por causa do Nelson Motta, que ela dispensou friamente ao telefone, mas era porque já não dava mais. Uma das encheções de saco mais chatas que o Ronaldo Bosco lhe fez para Elis Regina foi forçar ela a cantar o hino nacional nas Olimpíadas do Exército de 1972. Isso pegou muito mal para Elis. Por quê? Porque ele falava para ela que se ela cantasse, os milicos iam parar de encher o saco dela. Só que a partir daí, ela começou a ser vista pelos amigos, pelos colegas da música, como uma apoiadora dos militares. Equívoco que só foi sendo desfeito lá pro final da década dos anos 70, quando ela lançou o Bêbado e a Equilibrista, canção que é considerada o hino da anistia. Faixa de número 3 é canção de Caetano Veloso, e olha aí a reconciliação com a Tropicália. A faixa se chama Cinema Olímpia, que na minha modesta opinião é um rock and roll, e eu sublinho aqui que é a minha modesta opinião, porque a Elis tinha certo pavor de rock, das guitarras, mas aqui a gente ouve nitidamente o uso delas. Quem assiste esse podcast no YouTube pode ver imagens de um clipe que ela gravou para o programa Elis Especial na Rede Globo. A quarta faixa é Golden Slumbers, dos Beatles, lançada no lendário disco Abbey Road em 1969. Mas o que a gente ouve aqui não é a música que consta no disco de hoje, e sim uma versão que o Milton Nascimento fez em 2009 num projeto de homenagem aos Beatles, em que ele usou a voz de Elis neste disco nosso de hoje e mesclou com a dele, e aí virou uma coisa irresistivelmente linda. Elis dizia que se Deus tem uma voz, a do Milton é igualzinha. Então eu não pude deixar de fazer esse registro por aqui. Falei e Disse é a faixa de número 5 e a primeira da dobradinha de composições de Baden Powell com Paulo César Pinheiro, uma bossinha muito da boa. A sexta faixa, dos mesmos compositores, é a delícia de canção Aviso aos Navegantes, que pareceu ter sido composta para completar o outro enorme sucesso de Elis, também composta pela dupla, chamado Vou Deitar e Rolar. Não dá bexiga boa ninguém. Em seguida tem a faixa de número 7, que é a reconciliação da Elis Regina com o Iê Iê Iê, já que é a música composta pelo Roberto e pelo Erasmo Carlos, se chama Mundo Deserto. E a oitava canção é a que dá título a este disco, se chama Ela é Outra Bossa, composta aqui por Aldir Blanc e pelo César Costa Filho. Aí chegamos à canção de número 9 do disco, o segundo sucesso de Ronaldo Monteiro e Ivan Lins, registrado aqui, que é Madalena. Aqui meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto teu. Quando o nosso amor desperta. As canções que encerram esse disco são propostas viajantes. Tem Os Argonautas, do Caetano Veloso, olha aí, mais uma reconciliação com a Tropicália, é a faixa de número 10, e a faixa de número 11, que é Estrada do Sol, de Dolores Duran, com o Tom Jobim. No especial que a Elis gravou para a TV Cultura em 1973, ela fez uma interpretação tão emocionante dessa canção que vale a pena você dar uma olhada no YouTube, viu? E assim eu declaro encerrado o nosso episódio de hoje. Ai, Murilo, mas já acabou o podcast de hoje? Sim, mas não sem antes pedir para você que me assiste no YouTube para se inscrever aqui neste canal, caso ainda não o tenha feito. Para você que me ouve nos escutadores de áudio, passe a assinar este podcast, porque toda segunda-feira chega por aí, mas também vai lá no YouTube para acompanhar os vídeos que eu produzo de segunda a sexta-feira. Combinado? Tô só aguardando vocês. E ó, nessa tela final aqui, você navega por outros conteúdos. Caso ainda não tenha se inscrito, é só clicar na minha carota, nesta bolota. Um beijo. Fui!